A mesma validade que a doutrina da santidade do corpo vale para a mulher branca, para a mulher negra, vale também para a mulher indiana. Ela fala português, mas ela mora na tribo, que ela também vai falar a vocês. Mas fale rapidinho, em palavras rápidas, como você veio ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Muito criança, cresci na tribo indígena Caixana, no meu município. E através da minha mãe, Caixana, orava muito por mim, chorava. Sofreu muito, porque certos períodos eles apanhavam dos seus maridos e Deus tinha que alcançar os homens para depois alcançar as mulheres. Mas minha mãe, muito guerreira, ela não desistiu de Tupã, de Deus. Por mim, por eu ter aquela cultura que eu achava que eu não poderia deixar. E se eu deixasse, eu achava que eu ia deixar de ser índia. Mas eu agradeço a Deus por Ele ter mostrado que mesmo eu sendo índia, Ele me amava. Mesmo sendo... Ele me amava. Mesmo sendo índia, minha mãe chorou muito por mim, derramou muitas lágrimas. E eu vi através dela que Tupã, Deus, nos amava. Está havendo algumas polêmicas, dizendo-se, usando maquiagem em cima do altar. Se você vê, esta é uma índia no altar da igreja Deus e Amor, certo? Uma índia no altar da igreja Deus e Amor. Dá o meu parecer nessa situação, se esta índia, ela está certa ou está errada. Veja que ela tem uma cara pintada. Veja que ela tem também umas penagens. Bom, dentro da Bíblia, nós pentecostais sabemos que a Bíblia condena a maquiagem. E desde quando é maquiagem, não importa. É maquiagem. Bom, eu vou ler uma pequena matéria para vocês entenderem, para não ficar muito grande assim, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está a Índia, toda maquiada, né? Toda os traços aí vocês estão vendo. São pinturas. Ah, pastor, mas isso aí é justamente algo normal de índios. Bom, a princípio quero dizer para vocês que para Deus não tem rico, branco, negro, pardo, amarelo, que faz distinções. No mundo do nosso Deus, todos diante dele somos iguais. Não é igual o Brasil, que tem uma Constituição dizendo que todos diante da lei somos iguais, perante a lei somos iguais. Mentira, isso não funciona no Brasil. Os pobres apanham de porrete, de palmada, e ainda é acusado e destruído e penalizado e encarcerado
enquanto os ricos que roubam, fraudam e fraudulam e fazem tantas coisas, e eles são os inocentes. Então, no nosso país não existe essa história de todos perante a lei somos iguais. Diante de Cristo, sim, aquele nós podemos crer e confiar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, diante disso, os índios e as índias, os dois, tanto índio como índia, eles, verdadeiramente, se eles aceitaram Jesus, e eles, sendo índio, eles têm que mudar, têm que abandonar esse tradicionalismo deles? Tem, porque Deus não fez índio. Não existe índio em Gênesis dizendo que Deus fez o Adão, fez a Eva e fez o índio separado. Não. O índio também, eles são descendências de Adão e Eva. Então veja bem que eles são seres humanos. Quem colocou essas desgraceiras de pinturas nos índios? Bom, são liturgias. Primeiro, que eu vou ler um pouco aqui, para que vocês possam entender. Vou tirar aqui. Quais são os principais deuses da mitologia indígena brasileira? Não é apenas a cultura grega ou nórdica que crê em seres divinos. Os índios que habitam o Brasil também trazem um legado mitológico que permanece vivo. Essa matéria está no Super Interessantes. Eu achei super interessante mesmo, porque é a matéria que eu precisava para mostrar para os irmãos aqui, para vocês aqui, que índios também têm que obedecer como homem branco, mulher branca, que tem que obedecer como homem negro, mulher negra, senão não entrarão no reino de Deus. Então não adianta. Quando você leva uma índia, um índio, todo pintado, para cima de um altar da igreja, você nada mais profanou o santuário de Deus. Por quê? Porque esses índios, eles, além de estarem fantasiados, e vamos mostrar o que significa suas pinturas, eles também trazem demônio para cima do altar. Porque é a mesma coisa de uma prostituta em cima do altar. Segundo a Bíblia, Provérbios 7:10. E saiu ao encontro uma mulher de coração astúcio, com enfeites de prostitutas. Bom, o que enfeita as prostitutas? É ou não é? As pinturas. Se a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que aquele que destruiu o santuário de Deus também será destruído, então não tem dessa de Deus. Diante dos homens pode ser inocente, mas diante de Deus a Bíblia diz que Deus não tem ninguém e não terá ninguém como inocente. Que essa desgracência de pintura foi criada lá no Egito. E os índios adotaram para eles como beleza. Porque, na verdade, vocês vão ver que eu vou ler a matéria, por que eles pintam o corpo. Vamos lá. A época da chegada dos colonizadores europeus, os mais de 1000 povos indígenas que viviam por aqui já tinham um rico e variado panteão de divindades. Divindades. Que é divindades? Crenças. Que é crenças. Algo que você idolatra. Algo que você acredita. Além dos tupis e dos guaranis, que nós, na verdade, deveríamos falar tupi-guarani, seria melhor do que o português, o português espanhol, português, eu sei lá. Além dos tupis e guaranis, 2 dos grupos mais importantes, Yanomamis, Araras e dezenas de outros povos deixaram um legado mitológico que permanece vivo até hoje entre os mais de 450 mil índios que habitam no nosso território, claro, brasileiro. Aqui nós temos uma imagem do que depois eu vou falar com vocês. Além de pesquisar, além de estudar a Bíblia, de ser um leitor da Bíblia, um guardador dos tesouros celestiais, também tenho que também conhecer o mundo que nós vivemos, temos que conhecer a lei dos homens, as culturas de algumas pessoas, não temos que fazer como eles fazem, mas ao menos conhecer como são através daqueles que saíram de lá. Devemos crescer no conhecimento e na graça. Então veja bem que selecionamos um trecho de um texto muito interessante sobre a pintura corporal dos índios para publicar hoje no dia que celebramos a cultura indígena.
Tingir os cabelos e pintar o corpo são manifestações culturais muitas antigas, comuns em mulheres e homens que surgiram muito antes de qualquer forma de escrita. Na sociedade indígena, até hoje a pintura corporal tem grande importância e seu significado é muito amplo, podendo ir da simples impressão, de beleza, veja bem, de beleza, e erotismo, o que acontece? Erotismo significa sensualismo, erotes, coisas eróticas, não é exóticas, eróticas, erotismo, sensual, como as mulheres pintam a boca com tinta vermelha, porque os índios, olhando aquilo, vê que a mulher está desejada e acaba. Então veja só que erotismo, a beleza aqui, erotismo, aqui, ó, expressão de beleza e erotismo. A indicação de preparação para a guerra, veja bem, para a guerra, ou até mesmo como uma das formas de aplacar a ira dos demônios. O que significa, meu querido, aplacar? Aplacar significa acalmar. Acalmar a ira dos demônios. Ou seja, eles pintam isto aí, porque os demônios, vendo estas pinturas, os demônios chegam e reconhecem que é deles, que essas adorações são feitas para eles. Eu não peguei aqui um trechinho do filme King Kong e aquela mulher sendo sacrificada, porque nós sabemos que, se você não sabe o que significa a palavra King, King significa rei. Então veja bem que Kong gigante, ou o rei da selva, alguma coisa. Então veja bem que, na verdade, o diabo ali quis mudar o rei da selva, que seria o leão, para um macaco, que representa um gorila, que representa Satanás também nesse sentido. Então veja bem que naquela cena daquele filme, eu tenho até um vídeo sobre isso, mostra ali que eles estavam para sacrificar uma mulher ao King Kong, correto? Mas eles deveriam oferecer em um ritual. Primeiro, pintava ela, maquiava ela toda, entendeu? Maquiando ela toda, pintando ela toda, nós vamos ver que aquela fera surgindo dos matagais, com fúria para destruir aquela tribo de feiticeiros africanos, indianos, áfricos, quando ele viu aquela mulher, se ele não visse uma maquiagem, algo que pertencia a ele, que agradava a ele, que pudesse acalmar a fúria dele, então ele comia a pessoa. Então o que acontece? Então aquele mito, na verdade, é real, que os espíritos malignos vêm para destruir, para possessar. Então, o que acontece? Então eles pintaram aquela mulher branca todinha, e quando King Kong foi lá para devorar a tribo, eles ofereceram um sacrifício chamando, e tinha que dar um ser humano, uma mulher, para ele. Bom, quando ele chegou perto da mulher, chegou furioso para rasgá-la, de repente ele olhou para ela e viu ela toda pintada, toda desenhada, toda maquiada, e acalmou ele. Ele então resolveu não comê-la, resolveu possuí-la. Possuí-la por amor, possuí-la. Então veja bem, que voltando para o índio, nós podemos ver aqui que o índio, na verdade, ela pinta o rosto, e uma índia em cima do altar, bom, que supostamente é consagrado, que para mim já não tem nada de consagração. Eu quero dizer que esta crítica é uma crítica construtiva. Bom, eu não estou falando aqui para afetar igreja. Estou falando para mostrar os erros que eles estão colocando, como anti-santo eles eram, e eles estão profanando o santuário. Quer dizer, fazer um motivo, qualquer pessoa pode subir no púlpito de uma forma dessa assim. Então qual a diferença? Proibir alguém, uma mulher pombagira, uma mulher toda maquiada, bom, isso nós já vimos aí acontecer nesses púlpitos aí, né? Mas levar uma índia pintada lá, uma índia maquiada. Não existe diferença. Vamos lá. Então, por que eles pintavam? Eles pintavam porque era para acalmar
Aplacar significa acalmar. Vamos ver o que significa aplacar. Significa de aplacar. Tornar plácido, abrandar, moderar, serenar, aplacar o vento, a tempestade, aplacou com o tempo, a chuva se aplacou, aquietar ou ficar mais calmo, menos intenso, falando dos sentimentos, aplacar uma saudade, a solidão, aplacou o meu coração, não se aplaca diante de mim, ou seja, acalma o meu coração, né? Acalma o meu coração. Então, nós já sabemos que estas tintas, eles passavam justamente para quê? Para acalmar os demônios, tá? Os demônios viam os espíritos malignos vinham e ali, furiosamente, então o demônio encontrava algo que ali pertence, que o diabo criou no inferno e trouxe e colocou na imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não fez índio para ficar pelado, certo? Não existe. Já a peladeira dele já é errado. Segundo a Bíblia, já é errado. Deus não tem eles por inocente. Deus não tem eles por inocente, porque os índios, na verdade, eles têm que andar com roupa. E se Jesus vier e eles estiverem nu, eles vão ficar, não importa se eles são selvícolas. Porque, na verdade, os índios passam essas tintas para diferenciarem das outras tribos, cada um tem uns desenhos, certo? Outras tintas para mostrar que a mulher que é virgem, que é solteira, outra que é casada, eles respeitarem, para acalmar os espíritos, e a maquiagem para a beleza. Então, são estas aí que essas maquiagens que o índio usa. Obviamente, nós sabemos que ele usa aquela corante, que é o nosso coloral, que eles chamam de... Depois eu lembro aqui como é que é o nome dessa fruta aí. Bom, então vamos lá, vamos continuar para a gente entender um pouco melhor, para não ficar muito grandão o vídeo. Além de proteger os corpos dos raios solares e das picadas de inseto, o ornamento corporal é como se fosse uma segunda pele do indivíduo, associal em substituição à biológica. O padrão de pintura e o local de sua localização no corpo, o reval e o estudo de seu detentor na sociedade. A pintura corporal dos índios brasileiros foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção dos colonizadores portugueses. Pero Vaz de Caminha, em sua famosa carta ao rei Dom Manuel I. Sementes e frutas são usadas até hoje como base de pintura usada pelas comunidades indígenas. E também na composição de pigmentos de nossas maquiagens. Quer dizer, minha não, né? Das maquiagens. Eles também usam hoje, né, os pigmentos da maquiagem que usa hoje, porque as maquiagens que são feitas hoje em laboratórios, isso, aquilo, outro, é extraído das plantas, né? É extraído das plantas. Então, dessas plantas aí. E veja bem que as maquiagens e os produtos industrializados. Quase não nos lembramos que grande parte dos elementos que são usados na fabricação de tintura têm origem da natureza e foram descobertos por sociedade antiga, como os egípcios. Está aqui, ó, os egípcios, e pelas comunidades indígenas. Então veja bem que nós vemos aí que verdadeiramente é que criou essas tintas. Então eles trouxeram para o homem, a mulher. E aí os índios resolveram aí ficar pelado e tal, que Deus não vai ter índio por inocente. Índio diante de Deus não é inocente, certo? A Bíblia diz que nem os loucos errarão a porta do céu. Então não adianta índio aí ficar pensando aí que vai ser salvo por causa da inocência, não, porque o índio, quando ele se urbaniza, quando ele introduz no meio do homem branco, ele perde aquela titularidade que ele tem, que diante da lei, a polícia não pode prender, algemar um índio selvícola. Não pode meter um índio, uma algema no índio selvícola, aquele índio que não conhece cidade, porque eles entendem que ele tem um instinto animal. É a mesma coisa de uma pessoa que é débil mental. Ela não pode ser algemada por lei, certo? Ela não pode ser. Se hoje pode, eu não sei, né? Porque até onde eu estudei na época, não podia, né? Então veja bem que a Bíblia diz que nem os loucos erraram a porta do céu. Então, para você entender sobre essas demandas
Então veja que os egípcios, antigamente, eles chegavam e eles faziam isso, usava esses pigmentos, fazia esse coloral, a tal do urucum, né? E o genipapo, por exemplo, presente nos primeiros relatos dos portugueses, estão até hoje sendo usada pela indústria química. É uma das grandes riquezas brasileiras. Então veja bem, como que não é maquiagem? Se estão até hoje, se os batons, os esmaltes, todas aquelas pinturas que hoje as mulheres hoje brancas usam, são extraídas das mesmas plantas e, na verdade, só mais com cheirinho, algum desodorante para algumas, então como que não é pecado os índios usar maquiagem? Sim, os índios serão condenados porque Jesus virá, certo? E eles estão praticando o erro do pecado. Não adianta você bater na tagarelagem da língua porque eles são inocentes. Inocente é aquela criancinha que nasceu ali no berço ali e não sabe. Eles são inocentes. Mas esses marmanjão aí que sabe fazer filho, que sabe quando a mulher passa, a índia passa lá, batou na boca, tá lá, tá no cio pra fazer as relações, bater o bife lá. Ah, então quer dizer, bater o bife ele sabe, né? Mas agora, saber que usar aquelas perengas e aquelas maquiagens e andar pelado não é pecado. Eles acham que eles são Adão e Eva ainda, né? Esqueceu que Deus colocou roupa na mulher e roupa no homem? Então eles estão erradíssimo. Quem que faz eles ficarem dessa forma? Justamente são espíritos malignos. São demônios que fazem índios ficarem assim, né? Pelados, doidos, loucuras. Ei! Então veja só. Então eles pintam as caras, né? Qual a diferença da mulher branca pintar a boca? Se você não sabia, essas pinturas para eles são o quê? São sensuais. Para elas são sensuais. São rituais de fertilidade, rituais de vamos bater um bife. Os índios é como se farejasse igual um cão quando a cadela está lá no cio. Ele olha a mulher lá com aqueles lábios vermelhos lá, está chamando ele para relacionamento sexual. Eles entendem muito bem. Então, quer dizer, voltando a dizer, aqui a jovem, aqui tem um outro homem aqui com a cara pintada. Quer dizer que eles podem. Se uma pessoa subiu no altar para dar um testemunho dizendo que Deus mudou a vida deles, assim é mentira. Mentirosos. Apocalipse 2,15, os mentirosos não entraram no reino de Deus, certo? Então não vai adiantar eles ficarem lá, eles não largaram a praticidade da feitiçaria, porque índios, ele procura se pintar desse jeito aí, para quê? Para feitiçaria, certo? Os índios procuram se pintar desse jeito aí para feitiçaria, porque a feitiçaria pintarem desse jeito. Então, há muito significado, mas não importa o significado, tudo é bruxismo, tudo é pecado, veja, né? Até que é bonitinho assim, parece uns chinesinhos, né? Mas faz alguém agarrar aqui. Então é essa aqui. Então veja bem que eles pintando o corpo, a pintura para os índios, ela tem vários significados. O significado maior é justamente aquele significado de espantar os demônios, acalmar os demônios, fazer ritual de feitiçaria. Pode ver que as bruxas, os bruxos, todos eles pintam. Por que eles se pintam? Porque elas pintam a cara. Por quê? Porque é um ritual satânico. É uma coisa maligna. Eles invocam essa índia que ainda não se converteu, ainda não chegou ao conhecimento de Deus ainda. E por ela estar numa suposta igreja, que antigamente tinha doutrinas, então é claro, hoje não é mais novidade ver. E quando a gente combate isso, tem alguns pseudos lunáticos que não conhecem a palavra de Deus, não guardam a santa doutrina e fica fazendo apologia dizendo que não tem problema, isso é cultura deles, eles não têm problema. Então tudo bem, o bruxo, o feiticeiro que aceitou Jesus, não deixe também o seu ritual. Para quê? Vai para a igreja, suba no altar, prega o evangelho, fala o que quiser e vai para as encruzilhadas lá, fazer seus ratobé lá e bater os seus cazumba lá e aí tudo bem, sendo assim todo mundo vai para o céu, afinal de contas
pronta lá no céu, até Jesus hoje, Deus já virou uma união ecumênica. É isso que acontece nessas igrejas. Uma união ecumênica. Então, se for assim, o traficante, o bandido, não precisa deixar o pecado. Em vez em quando vai lá, fala a palavra de Deus, busca o mistério e tal, sobe no altar, balança a igreja e vai lá traficar um pouquinho na porta da igreja, vende um pouco de cocaína para cada um, maconha, e aí tá tudo bem, tá normal. Então, meu querido, se a gente abandonou o mundo, os índios, eles estão no pecado, eles estão pelados, eles estão no pecado, eles estão usando maquiagem, querendo ou não, eu li a matéria aqui que a maquiagem que eles usam, as mulheres para as belezas, definir tribos, mostrar quem é casada, quem é solteira, mostrar quando está indo para um ritual de ataque lá, guerrear. Então, quer dizer, a pintura depende muito. Que acredita nessas denominações que pregam distorcidamente e que levam bruxos e feiticeiros para cima dos seus altares, eu quero dizer que vocês estão mais mortos do que imaginam. Vocês estão realmente no fim da picada da serpente marimbonda. Se existe isso, não sei, mas eu acredito que estão. Então veja bem, que eu vou dizer uma coisa para você, que outra coisa também que me encuca muito, eu resolvi também parar e mostrar mais uma matéria aqui. A gente viu também ela falando em um Deus chamado um Deus Tupã. Que os índios acreditam que o nosso Deus é o Deus Tupã deles. Não. Eu não conheço na Bíblia que o meu Deus, aquele criador do céu, da terra e do mar, é o Deus Tupã. Deus Tupã é um Deus maligno, é um Deus diabólico, é um espírito maligno que eles acreditam ser, sabe? Então essa mulher, que vocês estão vendo aí agora, ela diz no altar que é um Deus Tupã. O Deus Tupã, que a mãe dela orava, que oração que teve efeito para uma senhora dessa ainda continuar na liturgia? Qual a diferença? Se ela passa ainda maquiagem no rosto, que pode ser que para ela pode ser não seja vaidade, ou para ser identificada a tribo, ou para mostrar que é casada, mas eu te pergunto uma coisa, se ela tem que largar a liturgia, porque isso é ritual de feiticeiro. Então, uma feiticeira em cima do altar da IPDA. Parabéns, igreja. Você está mostrando muito exemplo que vocês degradaram muito na fé. Infelizmente, é minha opinião. Infelizmente, eu estou dizendo aqui dentro da Bíblia. E se quiserem um vídeo completo, nós vamos da Bíblia. Dá-lhe show de Bíblia, dá-lhe chorrada de Bíblia, dá-lhe pancada de Bíblia e corrada de Bíblia. Então, eu vou dizer uma coisa aqui. Para você que acredita que o Deus Tupã é seu Deus, é seu, meu não, tá? Olha o Deus Tupã que eles acreditam ser o nosso Deus. Eu te pergunto, esse aqui é o Deus Tupã? Dá uma olhadinha para a cara do cínico, dá uma olhadinha para a cara desse capiroto aí. Olha só, o cão chupando manga, orelha. Imagina, foi esse aqui que fez o céu, a terra e o mar? Vamos ler o que diz um pouco a matéria aqui sobre o Tupã. Tupã, chamado de o espírito do trovão. Em primeiro lugar, nós não temos dentro da Bíblia que o nosso Deus é o espírito do trovão. Bom, escrito pelo menos, eu não achei. Por amor de Deus, se vocês encontraram, me diga aí por quê. Eu não achei espírito do trovão, já achei trovão, mas espírito do trovão, se é o espírito do trovão, então quer dizer que quem é o trovão? É o espírito ou o trovão? Na verdade é espírito ou trovão? Ah, mas na verdade Deus é espírito, então o trovão também é espírito. Bom, então o trovão não é espírito, é o espírito do trovão. Então significa que eles então colocam o nosso, não, o seu, ou Deus desse povo que recebeu esses feiticeiros em cima do altar, como um Deus carnal que tem um espírito chamado Espírito. E o Deus Trovão. Então veja bem o que diz a matéria. Vamos lá para o que dá. Tá assim. O chamado de o Espírito do Trovão, Tupã, é o grande criador dos céus. Quando fala, nossa, é Deus mesmo, é o grande... Ué, então, peraí. Então eu posso acreditar que o Gadu, que os maçons aí diz que é o arquiteto do mundo, também é o mesmo Tupã. Bom, então, como é que fica a situação? Você adora um Deus Tupã? O Deus, seu Deus Tupã? Então a mulher diz que o Deus Tupã, da igreja IPDA, da Débora, desse pessoal aí, salvou ela.
Então eles dizem assim, eu estou falando da Índia em cima do altar. A minha crítica é reconstrutiva. Tupã é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim como do mundo animal e vegetal. Além de ensinar aos homens a agricultura, o artesanato e a caça, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos da cura. Então veja bem, olha aqui para você ver. O que eles acreditam que o Deus dos cristãos, do crente, é o Tupã. E veja aqui que aqui, ó, a matéria diz, concedeu aos pajés, o mesmo Deus Tupã, concedeu aos pajés, certo? O conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos da cura. Então eu te pergunto uma coisa, quem faz rituais mágicos? Não é satânico? Não é bruxo? Então peraí, então se o Deus Tupã concedeu aos índios os rituais, o conhecimento das plantas, digamos aí, os rituais mágicos da cura, então mágico significa magia, mágico vem de magia, magia vem de bruxaria, bruxaria vem de feitiço. Então todos os índios são feiticeiros, nós sabemos disso. Quando eles se convertem, eles têm que largar a praticidade do que eles viviam, certo? E passar, não é utilizar o costume do homem branco ou do homem negro, mas sim o costume da santa palavra de Deus, edificação, porque tem muito homem branco e homem negro que na verdade eles não andam na presença de Deus, eles andam com os aparatos que os feiticeiros também andam, então dentro da igreja, então eles não mudaram nada, são tudo feiticeiro. Então veja bem que nós vemos aqui também um outro Deus chamado Jaci, a deusa, olha que absurdo, é a deusa lua e guardiã da noite, protetora dos amantes e da produção. Um de seus papéis é despertar a saúde no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a volta para sua esposa. Veja bem, aí já diz que a Jaci, que é uma deusa deles, ela é filha de quem? Filha de Tupã. Que é o Tupã? O Tupã, que é a cara do animal aí, é o Tupã. Esse é o Tupã. Certo? Então, veja bem. Então, no entanto, nós temos outra também, que é a Guaraci, essa aqui, ó, que parece cara de homem. Então, tem a Jaci, que é a Pombagira, ela tem uma lua, quer dizer, tudo pintado, tudo tão pintado, veja bem. E aqui nós temos, então, a Guaraci, filho de Tupã. Guaraci, filho de Tupã, quer dizer, olha só, quer dizer, se é filho de Tupã, é porque então é filho do Deus do crente, o Deus desse povo aí que colocaram uma feiticeira em cima do altar. Porque isso aqui ainda invoca espíritos, ela acredita em espíritos ainda. Quando uma igreja leva uma pessoa assim para o altar, nada mais, irmão, profanou o altar. Quanto mais profano o altar, mais complicado fica para este povo. E por isso, eles terão que prestar conta diante de Deus pelas razões do que eles estão fazendo. Então veja bem que eu quero deixar aqui o ensino dentro da palavra de Deus. A mesma validade que a doutrina da santidade do corpo vale para a mulher branca, para a mulher negra, vale também para a mulher indiana. Ela aceitou, se ela verdadeiramente aceitasse Jesus, o Jesus Cristo de Nazaré, não o Deus Tupã deles, não o Deus Tupã do que eles acreditam, que eu já falei que esse Deus Tupã é aquele que eu mostrei a gravura, e na verdade esse Deus Tupã, ele ensinou o pajé a fazer bruxismo, magia negra, feitiço. Então vocês podem ver aí que é simplesmente uma mitologia, uma mentira satânica enviada no meio do povo de Deus para dizer, para nós receber o Deus que esses indígenas deu nome a um chamado Deus Tupã, que ele tem filhas maléficas, né? E aí você fica engolindo essa porcaria, esse lixo de Deus Tupã. Então, Deus, para mim, esse Deus que eles apresentam é um Deus maligno. Veja que as maquiagens que elas usam para sensualizar a mente, para quê? Claro, para se embelezar. No caso das mulheres brancas e as mulheres negras, se usam mais para embelezar, certo? E nisso traz os espíritos, os mesmos espíritos malignos que estão na vida desta mulher, também estão na vida suas. Então, veja bem, não há diferença, porque ela não converteu, ela não largou a pena de lá, ela não largou a tradição. Qual a diferença? O cachaceiro sabe que está na cachaça, se converte, ele vai beber em cima do altar, porque ele tem que levar aquilo que ele
trouxe, aquele ator pornográfico, aquela atriz pornográfica, ela tem que trazer os vídeos pornográficos dela e apresentar para o povo. É isso que está havendo em cima desses altares podres, caídos, destruídos, né, acabado. Irmão, eu quero dizer para você que quando eu não falo da igreja. A igreja somos nós. Sei que dentro dessa igreja aí tem muitos remanescentes, tem homens e mulheres de Deus, mas que sirva de alerta, quem sabe, para os diretores refletir um pouco que para subir uma pessoa, se é ainda um altar santo, para subir uma pessoa, tem que ser transformada. Se nós combatemos a pintura em cima do altar, agora porque é uma Índia, está dizendo que se converteu, não tem nada de convertimento. Serve os mesmos deuses que ela servia, continua servindo o Deus Tupã, que é o dela e os seus, de quem crê, os crentes que crê, porque quem acredita num tal de Deus Tupã, vai se lascar, porque o Deus Tupã que eu conheço é o Deus Tupã que ensinou o bruxismo para o pajé, o feiticismo. Então ele fica falando como eles acreditam que o Deus Tupã, maligno, maldito, criou o céu, a terra e o mar e tudo, e ele não acredita no Deus divino, no Senhor do Senhor. Eles não. Então, se eles falam assim, eu aceitei o Deus desconhecido, aí concordo. Aí concordo que o Deus desconhecido, ele é mencionado em muitos capítulos, em alguns capítulos, alguma passagem bíblica, e também, lá também, na morte de cruz, Jesus, o rei do judeu, aí tem muitas coisas falando do Deus desconhecido. Então, veja bem, no entanto, irmãos, eu quero deixar aqui o meu repúdio e dizer para esses pseudos que dizem que conhecem Bíblia, e que ficam fazendo vídeo dizendo que fulano, ciclano, que falou que isso ali é pecado, uma Índia, porque está levando a sua tradição para cima. Então leve lá o São João, leve lá o São Jorge, leve lá as festas pagãs, leva lá, já levou tudo também, está tudo em cima desses altares. Então, para que ficar discutindo? Mas a gente aqui só está dando só a nossa opinião, simplesmente dentro da Bíblia, porque tem muitos remanescentes dentro das denominações que foram entregues aos anticristo, que ainda tem que acordar e pular fora enquanto é tempo, porque o santuário está profanado. Então, volto a dizer, não justifica uma mulher índia toda pintada, que não largou, não abandonou os seus deuses. Ela continua, ela trouxe, na verdade, os seus deuses para o meio do povo de Deus. E é povo de Deus? Não. Povo de Deus? Ah, sim. Povo de Deus é aqueles que estão escravizados por aqueles que estão governando. Que Deus liberte esse povo da escravidão. Então, Maranata, Senhor Jesus, eu deixo aí o meu repúdio